Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora resolver mais uma questão de geometria espacial. Essa questão caiu no vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Vamos lá? Seja uma pirâmide regular cujo vértice V é um dos vértices de um cubo de lado L e cuja base é o hexágono formado pelos pontos médios das seis arestas do cubo que não contém V nem o vértice oposto ao V. O raio da esfera que circunscreve P é, e aqui vem cinco alternativas que você escolher qual que é correta. Bom, vamos dar uma olhada aqui no esboço da figura, né? Aqui você vê que tem o vértice V, ela e a pirâmide foi desenhada de forma que cada aresta da sua base seja a ligação dos pontos médios dessas arestas aqui, que não compõem nem o vértice e nem o lado oposto, tá? Se nós colocarmos a figura aqui, a pirâmide apoiada numa linha, numa base horizontal aqui em relação ao monitor, né? A gente teria essa figura aqui. E se nós olharmos por baixo, a base é hexagonal, tá? Nesse ponto, vamos dar uma olhada no modelo tridimensional que eu desenhei, que acho que fica mais fácil de entender o que está acontecendo, tá? Aqui nós temos uma pirâmide que está em vermelho aqui, desenhada, de forma que que o vértice da pirâmide coincide com um dos vértices do cubo. E a base foi desenhada unindo os pontos médios das arestas que não fazem parte nem do vértice do cubo que coincide com o vértice da pirâmide e nem com o vértice oposto. Tá? Então esse ponto médio aqui foi unido com esse ponto médio aqui, que foi unido com esse ponto médio aqui, de maneira a formar um hexágono, ok? Vou dar uma parada aqui para poder mostrar para vocês. Olha, aqui a figura de um hexágono, a base, né? A base da pirâmide é um hexágono. O que ele pede? Ele pede para nós calcularmos o raio da esfera circunscrita a essa pirâmide aqui. Tá? Bem, OC aqui representa o centro dessa esfera. Tá? Para nós podermos calcular o raio dessa esfera, nós vamos partir da seguinte estratégia. Primeiro, nós vamos calcular a área da aresta da pirâmide. Tá vendo? Essa aresta aqui em vermelho, né? Como é que nós vamos calcular essa aresta aqui? Nós vamos fazer por semelhança de triângulo, tá? Tá vendo que esse triângulo aqui, ele é semelhante a este triângulo aqui. Esse triângulo aqui nós sabemos que o lado é L, esse lado é L, que é o lado do cubo, né? E aqui é diagonal. Então, como isso aqui é L sobre 2 e aqui é L sobre 2, nós podemos calcular essa aresta da base da pirâmide, tá? Feito isso, nós vamos calcular a aresta da lateral da pirâmide, tá? Nós vamos fazer isso usando esse triângulo retângulo aqui, tá? Esse triângulo retângulo tem um lado aqui que é o L, que é o lado do cubo, aqui é L sobre 2, então a hipotenusa desse triângulo aqui é a aresta da pirâmide, tá? Observe que aqui eu tracei umas linhas auxiliares para a gente poder calcular o raio da esfera. Primeiro eu calculei essa linha aqui, MP, né, que é a diagonal maior do hexágono. Tá? Observe como essa figura aqui é um hexágono. Esse MP aqui é o diâmetro da circunferência circunscrita ao hexágono. E o raio dessa circunferência é ao lado, é a aresta do hexágono. Né? Então, essa distância daqui até aqui é 2 vezes a aresta, né, a medida da aresta do hexágono da pirâmide, da base da pirâmide. E daqui do centro até aqui, obviamente, é o raio da circunferência. Tá? Eu construí uma outra linha aqui auxiliar, que é essa linha VS aqui, que é a altura da pirâmide. Tá? Em cima dela se encontra o centro da esfera circunscrita à pirâmide. Tá? Deixa eu desenhar a pirâmide aqui, a esfera, para vocês terem uma ideia. Bem, aqui vocês têm a esfera, né, circunscrita à pirâmide, ok? Bem, como é que nós vamos fazer para calcular o raio dessa esfera? Bom, como nós calculamos essa distância aqui, né, de MP, que é o dobro do raio da aresta, do dobro da medida da aresta da base da pirâmide, e nós podemos calcular, que nós sabemos aqui a aresta, né, o valor da medida da aresta da pirâmide, sabemos essa medida aqui, então por esse triângulo retângulo aqui, né, nós podemos calcular a altura da pirâmide, que é VS. Okay? Tem um ponto S aqui. Nós podemos calcular a medida de VS aqui. Tá? De posse de VS,
aqui é a distância OC, AP é raio, a distância VOC também é o raio da esfera circunscrita, né? Então nós podemos, por esse triângulo aqui, nós sabemos a hipotenusa, sabemos esse cateto, nós podemos calcular VS, né? Para calcular o raio, nós vamos fazer um outro triângulo retângulo aqui, unindo OC a P, tá? Então aí nós vamos ter essa medida aqui, nós vamos ter a medida VS, a medida OC, a OC até S é VS menos o raio, aqui é o raio e sabemos esse cateto. Então quer dizer que nós temos como equação uma incógnita, nós podemos descobrir o valor de R. Ok? Vamos lá? Vamos calcular aqui a aresta, né, da, da base da pirâmide, tá? Que é esse segmento NO aqui. Ele une o ponto médio desse lado aqui com esse ponto médio desse lado aqui. Tá? Aqui estaria o vértice da pirâmide. Observe que existe uma relação, né, entre esse triângulo aqui, né, que é uma relação de semelhança entre esse triângulo aqui e esse triângulo aqui. Tá? Como esse triângulo aqui é um triângulo, é um quadrado, como a face do cubo é um quadrado, né, e o lado do cubo é L, a diagonal é L raiz de 2. Tá? Olha aqui. Como que é L? Esse triângulo aqui, o lado dele é L e a hipotenusa é L raiz de 2, L raiz de 2. E esse triângulo aqui, o cateto dele é L sobre 2 e aqui é L sobre 2, então H é L raiz de 2 sobre 2. Tá, ok? Que é a metade, porque a relação de semelhança aqui é meio, né? Então H é igual a L raiz de 2 sobre 2. Tá? É, com a base da pirâmide é hexagonal, e o lado dele é H, né, ou a aresta do hexágono é H, que nós calculamos agora, existe uma circunferência que está circunscrita a esse hexágono. Tá? De tal forma que o raio da circunferência aqui é H, né? E MP, que é o diâmetro da circunferência, ou seja, 2 duas vezes H. Tá? Então, a gente pode dizer que MP é igual a 2 vezes H, que é igual a 2L raiz de 2 sobre 2, que é igual a L raiz de 2. Tá? Esse segmento MP. Vamos calcular agora a aresta lateral da pirâmide, tá? Usando esse triângulo retângulo aqui, tá? Observe que a face da pirâmide, né? A face lateral da pirâmide, ela é coplanar a essa face do cubo aqui. Tá? Extraindo esse triângulo aqui para a gente poder enxergar melhor, nós temos que esse lado do triângulo retângulo é L sobre 2, que é esse pedaço aqui. E esse lado aqui é L, que é o lado do cubo. É a medida da aresta do cubo. Né? Então aqui é L, aqui é L sobre 2. Então aqui por Pitágoras nós podemos calcular A, que é a aresta lateral da pirâmide. Tá? Então A é igual a raiz de L ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Né? Então A é igual a L raiz de 5 sobre 2, que é a aresta lateral da pirâmide. Vamos calcular agora a altura da pirâmide, que é esse segmento VS aqui. Tá? Esse segmento VS aqui nós podemos calcular, nós sabemos o comprimento da base desse triângulo aqui, né? Que nós já calculamos anteriormente, que é L raiz de 2. Então, SP aqui, que é metade, é L raiz de 2 sobre 2. Tá? Nós também sabemos a aresta lateral da pirâmide, que é L raiz de 5 sobre 2, que é essa medida aqui da aresta lateral da pirâmide. Bom, nós podemos calcular VS então por Pitágoras, né? Então, VS ao quadrado é igual a VP ao quadrado menos SP ao quadrado. O que implica que VS ao quadrado é igual a L raiz de 5 sobre 2 ao quadrado menos L raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. O que implica que VS é igual a L raiz de 3 sobre 2, que é essa altura aqui. É,
Vamos calcular agora, OC aqui é o centro da circunferência circunscrita, né? Vamos calcular o raio agora da circunferência da seguinte maneira. Nós sabemos, olhando esse triângulo retângulo aqui, nós sabemos esse cateto aqui, que é L raiz de 2 sobre 2, tá? Nós não sabemos B, mas nós sabemos VS. Então, mas nós sabemos que B é igual a VS menos R. E a hipotenusa aqui é R. Então, nós podemos calcular R pela relação de Pitágoras nesse triângulo aqui. Então, B ao quadrado é igual a R ao quadrado, que é a hipotenusa, menos SP ao quadrado, que é esse cateto aqui. Mais B é VS menos R. VS nós já tínhamos calculado, que é L raiz de 3 sobre 2, tá? Então, é VS menos E ao quadrado é igual a R ao quadrado menos SP ao quadrado, que é L raiz de 2 sobre 2. Substituindo VS por L raiz de 3 sobre 2, menos R ao quadrado, né? É igual a R ao quadrado menos L raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Desenvolvendo essa expressão aqui, nós temos que L ao quadrado vezes 3 quartos, né? Menos L raiz de 3R, mais R ao quadrado é igual a R ao quadrado menos L ao quadrado vezes 2 quartos. Rearranjando os termos aqui, cancelando R ao quadrado, nós temos que L raiz de 3R é igual a L ao quadrado 5 quartos de L ao quadrado. Né? E que implica que R é igual a 5L raiz de 3 sobre 12, que dá a nossa alternativa D. Valeu! Para aqueles que chegaram até aqui, considerem deixar o like, se inscrever no canal para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas. Valeu!